Olá, amados, bem-vindo novamente ao nosso canal Vinho Novo em Olhos Novos. E hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre a história de José. É uma história tão conhecida, mas com certeza é o que Deus me impactou. Eu quero que também vá de encontro ao coração de vocês, né? Que seja tão impactante quanto foi comigo. Lá no capítulo 37, onde começa a história, que vai até o 49, começa assim, ó, no versículo 2. Essa é a história de Jacó. E daí fala que José tinha 17 anos, então está falando assim, que é a história de um pai num filho. Né? Da mesma forma também a nossa história. Nossa história não começa em nós, né? Começa nos nossos pais, nos nossos avós. E a história de José está falando, olha, a história de José começa antes, tá? Provavelmente ainda é não só em Jacó, mas em Isaac, em Abraão. Então a história de José começa lá atrás. Tanto que a mesma, que tinha uma profecia sobre a vida de Jacó. Lá em Gênesis 23 falava assim, ó, o maior servirá ao menor, né? E os sonhos que José teve também diziam isso, que os seus irmãos, que eram mais velhos que ele, que eles eram em 12, José era um dos mais novos, depois só tinha Benjamim, seria os seus irmãos mais velhos, inclusive seu pai e sua mãe, se prostraria diante dele. Tá? Então essa mesma profecia que estava sobre a vida de Jacó, também estava sobre a vida de José. E para piorar ainda a situação, né, além dos sonhos, José era mais amado pelo seu pai. Tanto que a Bíblia também deixa claro que ele ganhou uma túnica talar do seu pai. E essa túnica representa a autoridade. Então José, ele tinha uma autoridade dada pelo seu pai perante os seus irmãos. Tá? E isso causou muito desprezo e causou muita inveja sobre a vida de José. E Jacó, ele manda então José lá cuidar dos seus irmãos em Dotã, chega até Dotã, lá onde ele foi jogado no poço, mas quem dá o destino para José é Jacó. Ele falou assim, ó, vai ver os seus irmãos, tá? Então não foi os irmãos dele, também ajudaram, mas não foi os irmãos dele que definiu o destino. Então quem definiu o destino na vida de José foi Jacó. Da mesma forma, quem definiu o destino Jesus foi o seu pai, foi Deus. E da mesma forma, quem define o nosso destino é a história dos nossos pais, né? Principalmente do nosso pai. Então, quem definiu a história de Jacó, o destino de Jacó, de José, foi Jacó. Então, vá lá ver os seus irmãos. Chegando lá, os irmãos, por ciúmes de José, por ser mais amado, e ainda dizer que que os seus irmãos vão se prostrar perante ele, jogam José no poço, pegam a sua roupa, rasgam e ainda sujam de sangue de bode, entregam para o seu pai, gerando muita tristeza no seu pai, e vendem Jacó para uma caravana dos midianitas ou dos ismaelitas. E essa caravana chega até o Egito e vende José para Potifar. Lá no Egito, José ele governa a casa de Potifar, com a graça e o favor que Deus tinha sobre a vida dele. Né? Lá ele também é assediado na casa de Potifar, ele é assediado pela mulher de Potifar, onde mente sobre José, e Potifar acaba entregando José para ser preso por isso. Tá? E na cadeia, José também ele governa a cadeia, com o favor e graça que tinha sobre a vida dele. Lá sendo também transformado, né? Com a nossa vida também vai sendo transformada. Lá ele encontra o padeiro e o copeiro, onde ele fala que eles têm sonhos. José acaba falando o que significava os sonhos e diz também bem claro que isso vinha de Deus. Então era claro quem Deus era na vida de José, mas que ainda tinha amargura, né? Ele não tinha entendido que quem tinha dado o destino sobre a vida dele não eram os irmãos dele, e sim Deus, né? Quantas vezes a gente também passa por tantas lutas e a gente acha assim, foi a igreja que me feriu, foi a minha família que me feriu, foi o meu cônjuge que me feriu. E na verdade, José só saiu do cárcere quando ele entendeu, lá quando ele se tornou governador, que não foi os irmãos dele que levou ele para aquele lugar. E que sim, Deus tinha enviado ele para lá para salvar a sua nação, né? Salvar os seus parentes, seus irmãos, a sua família, dando sustento para eles nos 5 anos a mais de seca que estaria por vir. Então depois, quando José, lá no cárcere, voltando lá no cárcere, José ele é lembrado pelo copeiro
que José tinha condições de interpretar o sonho de Faraó. E José interpreta o sonho e acaba sendo governador de todo o Egito, né? Então José governa todo o Egito. E lá ele entendeu o que estava fazendo. E também ali ele reconcilia com os seus irmãos. Seus irmãos sobem até o Egito por causa da fome em Canaã e se reconcilia com o seu irmão. Então José se reconcilia com seus irmãos, né? Como também Jesus, ele nos reconcilia com os nossos irmãos. Essa obra de paz que ele tem sobre as nossas vidas, nos transformando, nos tirando dos nossos pecados, nos santificando, para nos reconciliar com os nossos irmãos, né? A obra de reconciliação estava sobre os ombros, né? Então de José, como também estava sobre o ministério de Jesus. Né? E depois ainda José, ele salva o povo da fome, o seu pai sobe para o Egito também, e ele acaba comprando uma nação de escravos, porque todos se venderam como escravos para José. E isso diz que, como a mesma obra que Jesus fez, a sua obra na cruz acaba comprando uma nação de escravos, né? Que depois vai ser libertos lá com Moisés, né, que começa o nosso processo de redenção, né, de reconciliação com Deus, de redenção se começa ali, mas que é comprado por essa figura de José, que mostra Jesus, que sofreu por inveja dos seus irmãos, que sofreu como escravo na cadeia, e mesmo quando estava na casa de Potifar, vivendo como escravo, né, sem ser escravo. Então, quando Jesus veio aqui, ele sofreu e viveu como escravo, sem ser escravo, né? E todos os princípios que Jesus viveu é visto na vida de José, né? Que teve que sofrer, e também nos ensina que muitas vezes a gente vai ter que sofrer sim para nos transformar, sermos transformados em filhos, sermos santificados, deixar as amarguras, deixar a culpa, né? Que todas essas situações que a gente vive, o pecado nos traz, e também ser reconciliado com os nossos irmãos, né? E o que é mais interessante, que aquela mesma promessa que eu falei para vocês no começo do vídeo, que estava sobre a vida de Jacó, estava sobre a vida de José com os sonhos, se repete com a vida dos filhos de José. Então José teve 2 filhos lá no Egito, né? Que era Efraim e Manassés. E na hora de Jacó, já velho, dar a bênção dos seus filhos, chama José, dá a porção dobrada de herança para Efraim e Manassés. E na hora da bênção, ele coloca a mão direita sobre o filho mais novo. José fica até incomodado, tenta trocar a mão do pai, e ele fala a mesma frase que estava sobre a vida dele, que está lá em Gênesis 48, 19, o mais novo será o maior. Tá? E esse mesmo princípio a gente vê na Bíblia várias vezes, né? Como na vida de Davi, que era o mais novo, né? O menor, que acabou sendo um grande rei, como também Gideão fala sobre isso, e quantas outras vezes a gente vê esse mesmo princípio na vida de Jesus. E não só, ele estabelece um reino, o reino de Deus, sobre este princípio, tanto que ele fala lá em Lucas 22, 26, o maior que seja como o menor. Né? E depois, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, o maior seja aquele que serve, né? Então esse princípio estava na vida de Jacó, estava na vida de José, estava na vida de Efraim e de Manassés, em relação a como seria o reino de Deus sobre a terra, né? E como a gente vai se tornar, como que a gente reina. O reino de Deus se dá servindo o maior, servindo o menor. Tá? Então esse é o nosso conteúdo desse vídeo. Esse vídeo, assim, esses textos são riquíssimos. Eu queria poder falar muito mais, né, sobre eles, mas fica aí para vocês também poderem meditar sobre a palavra e serem transformados por ela. Um abraço a todos, se inscrevam no canal, compartilhem, que é muito importante, tá bom?